Olá, terceiro ano, tudo bem? Nós vamos hoje continuar falando de petição inicial. Nas últimas aulas a gente viu os requisitos intrínsecos e extrínsecos, os documentos necessários e aquilo que deve compor uma petição inicial para que ela dê possibilidade de viabilizar um processo. A gente vai ver agora a emenda da inicial. O que é isso? O artigo 321, ele estabelece que caso o juiz perceba, então logo a inicial lhe chegue, ou por aviso do réu no bojo da contestação, que a petição inicial deixa de preencher algum requisito, portanto, ou o juiz de ofício observa que a petição inicial tem algum defeito, ou o réu aduz isso em contestação, em preliminar, avisando que a petição inicial tem algum defeito, o juiz necessariamente, obrigatoriamente, dará ao autor a oportunidade de corrigir este equívoco. Portanto, de dar ao autor a possibilidade de emendar significa dar a possibilidade de corrigir. A emenda da inicial, portanto, é a possibilidade de corrigir o defeito que se apontava. Exemplo, o juiz recebe uma inicial e verifica que ela está com o valor da causa equivocado. O juiz recebe a inicial e percebe que a causa de pedir está truncada, fala de uma coisa que ele não entendeu, ou que não tem um documento que ele diz na inicial que tem, ou o contrato social da autora, pessoa jurídica, não consta no processo, ou o pedido está equivocadamente feito. Portanto, o juiz percebe algum defeito na petição inicial e a emenda significa a possibilidade que se dá ao autor de corrigir. O prazo no artigo 321 é de 15 dias. Portanto, diante do defeito, e sendo ele emendável, sendo ele corrigível, porque a gente vai ver depois que há alguns erros que são incorrigíveis, mas é possível que a maioria dos defeitos da petição inicial sejam sujeitos à emenda, o juiz despachará dizendo: intime-se o autor a em 15 dias emendar a petição inicial para o fim de, e o juiz deve expor claramente qual é o elemento da petição inicial que ele acha que está equivocado. O que ele não pode fazer é dizer: intime-se o autor a emendar a inicial, sem que o autor saiba o que o juiz entende que é o defeito. Então, precisa ser um despacho claro e é direito subjetivo do autor ter esse prazo de 15 dias para corrigir a petição inicial. Se a petição inicial não for corrigida, ou se mantiver o defeito, ou se o defeito for incorrigível, a solução é aquela que trata o artigo 330. A gente vai pular uns artigos, gente, porque esse capítulo do meio, o pedido, vai ser objeto de um estudo mais aprofundado adiante. Então, lá no 330 é a complementação do 321, que trata do indeferimento da petição inicial. Ou seja, se a petição inicial não estiver de acordo com os ditames da lei, se ela tiver defeitos, o juiz dará ao autor a chance de emendar, e se a emenda não for feita ou o defeito não for corrigido, a solução, portanto, é o indeferimento da petição inicial. É uma sentença que extinguirá o processo sem julgamento do mérito pelo motivo indeferimento da petição inicial. O artigo 330 arrola as hipóteses mais prementes, mais básicas de indeferimento da petição inicial, dizendo o seguinte: a petição inicial será indeferida quando? Na verdade, pessoal, a gente já sabe quando ela será indeferida. A gente não acabou de ver um artigo que diz quais são os requisitos da petição inicial? Portanto, ela será indeferida quando não preencher os requisitos do artigo 319 e não for emendada. Mas o artigo ele vai mais além, ele quer exaurir as hipóteses de indeferimento. Mas não esqueça, a gente já sabe uma: toda vez que a petição inicial não preencher os requisitos do artigo 319 e não for adequadamente emendada, ela será indeferida e, portanto, o processo será extinto sem julgamento do mérito. O 330 reafirma dizendo: a petição inicial será indeferida quando 1. For inepta. Inépcia é uma expressão que a gente não conhece. Aliás, ninguém conhece. O que teve que fazer o parágrafo 1º do artigo 330? Teve que dizer: considera-se inepta a petição inicial quando? Ou seja, o primeiro motivo de indeferimento é um instituto que ele não é autoexplicativo. E, portanto, o parágrafo 1º teve que dizer o que é inépcia. Portanto, toda vez que a petição inicial contiver esses 4 defeitos do parágrafo 1º, ela será inepta. E então, sendo inepta, ela será indeferida com o processo extinto sem julgamento do mérito. Se vocês olharem bem, gente,
os incisos do parágrafo 1º que tratam da inépcia se relacionam ao elemento pedido ou causa de pedir. Portanto, para gravar, gente, para a gente gravar bem, toda vez que o defeito for no pedido ou na causa de pedir, o defeito da inicial é a inépcia. Então vamos ver. Inciso 1 do parágrafo 1º, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. De fato, uma petição sem motivo ou sem pretensão não existe, portanto, é inepta. Quando o pedido for indeterminado, salvo quando for possível, a gente vai ver daqui a pouquinho, lá no capítulo de pedido, que alguns pedidos podem ser indeterminados. Via de regra, o pedido tem que ser certo. Eu quero tal coisa, eu não posso querer alguma coisa. Eu quero aquele bem, eu não posso querer algum bem. Então, normalmente, a indeterminação ilegal do pedido, de novo, pedido, o defeito do pedido, gera a inépcia. 3. Quando da narração dos fatos, lá na causa de pedir, não decorrer logicamente a conclusão, o pedido. Ou seja, quando houver um absoluto afastamento entre a lógica dos fatos e a lógica do pedido, quando aquilo que eu narro não me gera o pedido, quando o pedido jamais decorreria daqueles fatos. Esta incompatibilidade do pedido em relação à causa de pedir, de novo, pedido e causa de pedir, gera inépcia. Inciso 4, quando contiver pedidos incompatíveis entre si, ou seja, quando eu faça 2 ou mais pedidos e um não dialoga com o outro, são pedidos absolutamente impossíveis de serem compatibilizados. Exemplo, eu quero a anulação do contrato e a revisão da cláusula 8ª. Ora, se eu quero a anulação do contrato, eu não posso querer a revisão da cláusula. Se eu quero a revisão da cláusula, é porque eu quero manter o contrato e, portanto, não anulá-lo. São incompatíveis. A gente vai ter que impedir que esse processo vá adiante, porque ele é impossível de chegar a um resultado útil. Essas 4 hipóteses, portanto, são hipóteses de inépcia e então nos levam ao indeferimento do pedido. O inciso 2 lá do 330, agora voltando para o caput, também será indeferida a petição inicial quando a parte for ilegítima. Lembram, ilegitimidade é um pressuposto da ação, uma das chamadas condições da ação. As partes precisam ser legítimas, o autor precisa ter legitimidade, o réu precisa ter legitimidade. Quando houver ilegitimidade, a solução é o indeferimento da petição inicial e o julgamento sem mérito do processo. Inciso 3, quando o autor carecer de interesse processual. De novo, mais um pressuposto da ação ou uma condição da ação lá do 485. Então, a gente trata de novo aqui de falha nos pressupostos. Lembra do segundo ano? Pressuposto é aquilo que o processo não vive sem. Então, ausente o pressuposto do interesse, o resultado também é a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial. E no inciso 4, quando não atendidas as prescrições do artigo 106, que trata de dar endereço ao advogado quando advogar em causa própria. Isso é ridículo, gente. Hoje, quem é que não dá endereço? As petições já têm endereço. Então, e 321, olha lá 321, quando não for emendada a petição inicial. Portanto, esses são os motivos de indeferimento da petição inicial. Na aula a gente se aprofundará evidentemente mais. E uma coisa importante aqui. Eu falei para vocês que essa decisão que indefere a petição inicial, ela é uma decisão de natureza de sentença, extingue o processo pondo fim à fase de conhecimento, usando um dos artigos que trata da sentença, e portanto o recurso é a apelação. Mas uma curiosidade, nos termos do artigo 331, quando diante dessa sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito, o autor apelar, o juiz pode exercer juízo de retratação e dizer e confessar que estava errado, ou seja, aquele defeito na verdade não existia, ele se enganou. Vejam, é uma norma, o artigo 331, que causa economia processual, porque se o próprio juiz, diante da apelação do autor, verifica que ele, juiz, errou, ele, portanto, reconsidera a sua decisão e dá andamento ao processo como se nunca tivesse acontecido aquilo. Portanto, vejam que interessante, ao contrário de qualquer apelação, em que o processo sobe para o tribunal, aqui não, o processo fica em primeira instância, o juiz analisa o teor da apelação e se entende que errou porque aquele motivo que gerou o indeferimento de fato não existia, ele, juiz, se retrata e o processo dá andamento. Se ele não se retrata, portanto ele mantém a decisão, dizendo que há sim o defeito, ele, portanto, envia o processo à segunda instância, portanto o processo vai ao tribunal para julgamento dessa apelação.
No meio do caminho, logo depois de apresentada a apelação, se o juiz entende que não vai se retratar, ele cita o réu para o réu também poder eventualmente exercer o seu direito de defesa sobre esse assunto. Não ainda sobre a ação, porque o réu não foi citado para a ação. Na aula também a gente se aprofunda um pouco mais sobre isso. Tá bom, gente? Um abração então, até a próxima!